Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A Anaína estará adorando a Deus com hino e logo após estarei entrando com a mensagem da palavra de Deus. É santo, ó Deus, engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo, Deus, tu és santo, engrandeço e exalto ao teu nome. Olhar ao redor e vejo tudo que criaste aqui. Quão maravilhoso, Senhor, o teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a tua glória como prova do meu amor. Isso eu te dou. Levanto as mãos e digo: Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço e exalto ao teu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és santo, engrandeço e exalto ao teu nome. Não tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de ti. Bênçãos tão lindas que deste-me, carinho e graça e amor eterno. E dizer o quanto eu te amo, pois é digno de toda glória e és digno de todo louvor. Não sei por que me amastes e misericórdia por me tivestes, porque sofreu e morreu por mim na cruz do Calvário. Mas eu dou graças a Deus e te rendo louvores. Meu coração clame diz e te dou todo louvor. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, omnipotente, omnipresente, rei que em breve vem, Alfa e Ômega, é Senhor até o fim. Santo Deus, é o teu nome. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo és triunfante, curador,
onipresente, Rei que em breve vem, Alfa e Ômega, é Senhor até o fim, Santo Deus, é o teu nome. Meu Deus é santo, e os anjos clamam: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Meu coração clama: Santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, Santo é o teu nome. Ô, glória! Deus abençoe, irmãos. Agora vamos na mensagem lá no quarto. Deus tem uma mensagem para você. Eu tenho a plena certeza de que Deus vai falar ao teu coração através daquilo que nós iremos meditar. Murilo, Cauã, Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês, irmãos, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo é o 30 e o versículo é o 11. Livro de 1 Samuel, capítulo 30 e versículo 11, que diz assim: E acharam num campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o homem egípcio: Sou servo de um homem amalequita. Meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Querotitas e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos a fogo a Ziclag. E disse Davi: Poderias descer e guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tornaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Meus amados em Cristo Jesus, nós estamos diante de um dos textos mais lindos narrados pelo profeta Samuel no livro de 1 Samuel, a partir do seu capítulo 30. A epígrafe do texto diz: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Para que você possa entender o teor dessa mensagem, nós iremos retroceder um pouco na passagem que diz respeito a tais acontecimentos. A palavra de Deus nos ensina de que houve uma época da vida em que Davi, ele já havia sido ungido por Deus como rei sobre Israel. Mesmo estando Saul ainda como rei de Israel, Davi já havia sido ungido como rei. Só que durante algum período da sua vida, Davi passou escondendo-se e fugindo de Saul devido a todo o mal que Saul queria fazê-lo ao próprio Davi. Ao ponto do filho de Saul, por nome de Jonatas, se apegar de tal maneira a Davi que ele mesmo se opunha aos atos que o seu pai tentava cometer contra este homem, anunciando-lhe que o seu pai queria o matá-lo.
E isso não acontece por uma, nem por duas e nem por 3 vezes. Acontece sucessivamente na vida de Davi. Pelo que diz as Sagradas Escrituras, então, que Davi ele vai tomar uma atitude. Davi ele vai fugir do meio dos filisteus, aonde estava ali uma grande guerra já armada para matar todos os israelitas, porquanto nós sabemos que naquela época quem ainda estava no reinado era Saul. E porque Saul estava sobre o reinado nesses últimos dias, havia uma guerra contra os filisteus. E nessa guerra contra os filisteus, Saul já havia consultado uma pitonista de Endor, e essa pitonista já havia anunciado a ele que ele haveria de subir até a peleja e que ele haveria de sucumbir, que ele haveria de morrer nessa peleja. Pelo que então diz as Sagradas Escrituras que no meio dos filisteus havia um rei por nome de Aques. E esse rei por nome de Aques, diz as Sagradas Escrituras, ele tornou-se um confidente de Davi, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina de que então Davi ele passou a viver juntamente com este rei. E quando então surgiu o período em que os israelitas e juntamente com os filisteus haveriam de se enfrentar, Davi estava no meio. E quando Davi estava no meio, então diz as Sagradas Escrituras de que o rei dos filisteus que estavam ali junto, eles disseram assim, por acaso não é este o Davi em que as mulheres cantavam nas suas danças dizendo: Saul feriu seus milhares, porém a Davi os seus 10 milhares? Então Aques, ele vai chamar a Davi, diz as Sagradas Escrituras, no capítulo 29, versículo 6, diz assim que então ele vai chamar a Davi e vai dizer assim: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos. Porém nenhum mal em ti achei, desde o dia que a mim vieste até o dia de hoje. Porém os olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Os filisteus, sabendo de tudo aquilo que este homem poderia proporcionar-lhe, diz a palavra de Deus, então Davi, ele vai receber essa triste notícia de Aques, que ele deveria então voltar para a sua terra, voltar para a sua casa, voltar para a sua comunidade, voltar para onde estava a sua família. E diz a palavra então que Davi já havia feito todo um ciclo familiar em uma cidade por nome de Ziclag. Aí ele tinha seus filhos, tinha suas esposas, ele tinha os seus valentes que moravam juntamente com ele nessa cidade por nome de Ziclag. Mas por ocasião que os filisteus temiam de sobremodo o nome Davi, porque eles sabiam de tudo aquilo que Davi já havia feito. Eles sabiam que Davi já havia derrotado um grande guerreiro que eles tinham por nome de Golias. Sabendo então que ele estava no meio, diz as Sagradas Escrituras, que os filisteus não querem Davi juntamente com ele na peleja contra os israelitas. E não querendo ele contra os israelitas, ele vai falar para Davi: Davi, vai embora para sua casa. Então a palavra de Deus diz assim: respondendo, porém, Aques disse a Davi: bem sei que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os seus servos, que o teu senhor tem vindo contigo, levantando-vos pela manhã de madrugada, havendo luz, parti. A palavra de que Aques havia trazido para Davi
ela soou um tanto quanto contraditório, porque Davi, depois de fugir por longas datas de Saul, havendo ele aliado a Aques, ele não havia cometido nenhum erro, ele não havia cometido nada que pudesse desagradar a este rei. Porém, como a batalha era contra os filisteus, eles sabiam que Davi poderia se levantar ali como um guardião de Israel e ir contra os filisteus, e eles haveriam de perder a grande batalha. Mas só que nessa batalha, amados em Cristo, já estava predito de que quem haveria de sucumbir nessa peleja seria os israelitas. Totalmente porque eles estavam andando em desobediência às Sagradas Escrituras. Eles estavam fazendo coisas que lhe convinham. Eles estavam cometendo grandes atrocidades que estavam desagradando ao Deus único e verdadeiro. Desde o princípio, em que lá no capítulo 9 do livro de 1 Samuel, quando você abre as Sagradas Escrituras, você vai encontrar ali o sacerdote Samuel, o profeta Samuel, o juiz Samuel, que estava sobre os israelitas. Só por ocasião daquela época, quando os israelitas começaram a observar as nações que tinham ao redor de Israel, eles chegaram à conclusão de que eles haviam posto sobre eles os seus reis. E eles começaram então a ter uma certa confiabilidade nos seus próprios reis, que eram mortais. Eles estavam simplesmente trocando um Deus justo, único, que é o Deus de Israel, que é imortal, que não dorme, que não tosqueneja, por um simples mortal. E eles chegaram então diante de Samuel e disseram para Samuel: Samuel, nós não queremos que você reine mais sobre nós, mas constitua um rei para que ele vá na frente das nossas pelejas. Então, quando Samuel ele vai ter um diálogo com Deus, o próprio Deus vai falar para Samuel: Samuel, essa nação, ela não está rejeitando você como pessoa, mas a mim como Deus soberano sobre eles. O que eles estavam fazendo mais era trocando a teocracia pela democracia, ou seja, eles estavam trocando o Deus único pelo regime monárquico. A monarquia, aonde um rei tornaria-se o maioral sobre eles. Eles haveriam de dar as suas filhas para serem perfumistas, os seus filhos haveriam de ir às suas pelejas, travada pelas suas próprias guerras. Eles não iam ter mais uma vida como eles tinham de primeiro diante de Deus. Mas eles se submeteram a olhar e a entenderem que melhor era que eles colocassem sobre eles um rei. Então diz as Sagradas Escrituras que naquele dia Deus então ele troveja, ele relampeja, mostrando aos israelitas que ele não estava de acordo com aquilo. Porém, como eles pediram, então Deus vai mandar. Deus vai mandar, então, um homem por nome de Saul. Saul ele começa a reinar até bem. Ele tinha tudo para marcar história, fazer nomes sobre os israelitas. Porém, ele começou a andar por caminhos que começaram a desagradar a Deus. Davi ele começa a poupar gado, a poupar ovelha, dizendo que era para oferecer a Deus, ao Deus único vivo. E Deus vai dizer para ele: Davi, fala para Saul, Samuel, fala para Saul, que eu tenho, porém, prazer nesses tipos de sacrifícios que vocês estão me fazendo, mas o melhor sacrifício que eu quero é que vocês me ouçam e obedeçam a minhas palavras. Obedecendo e ouvindo, lendo, acreditando nas Sagradas Escrituras, você faz melhor do que sacrificar alguma coisa em prol de Deus. Então a palavra de Deus nos ensina de que então agora estava posto. Não havia como tirá-lo. E ele desagradando a Deus ao ponto de Deus então ungir a Davi. E ungindo Davi como rei, ele passa a ter ódio, a ter um certo asno, um certo tipo de rancor pela vida
de Davi. A palavra de Deus nos ensina de que chegou uma época em que ele passou então a tornar-se um homem endemoniado. Até que eles disseram e lembraram que na casa de Jessé, o belemita, havia um menino. E esse menino era o próprio Davi, que dedilhava muito bem uma harpa. Então eles trouxeram para perto dele. E quando ele se sentia ruim, Davi ele começava a dedilhar sua harpa e automaticamente aquele espírito que estava sobre Saul, ele se afastava e Saul melhorava. Mas a palavra de Deus nos ensina que sucessivamente isso acontece. Ele começa então a uma trajetória de perseguição contra Davi. Pelo que Davi teve, por temor à sua vida, fugir e aliar a este povo por nome de Aques, a este rei por nome de Aques. E então a palavra de Deus nos ensina que, tendo ele a sua casa lá na cidade de Ziclag, juntamente com a sua esposa e os seus valentes, diz a palavra de Deus que eles não quiseram que Davi fosse a peleja juntamente com eles. E pediu que Davi voltasse. Então a palavra de Deus no capítulo 29, versículo 11, diz assim: Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Jezreel era o lugar aonde a peleja estava para acontecer. A peleja contra os israelitas e contra os filisteus. Só que a palavra de Deus nos ensina que sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag tinha ferido, e a Ziclag a tinham queimado a fogo. Eles tinham levado cativa as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Imagine você, amados em Cristo, depois de você ouvir alguns certos tipos de comentário, alguns tipos de palavras, que não era para você permanecer mais no seio aonde você estava de costume. Ali já era um lugar familiar para Davi estar juntamente com Aques. Mas pelo teor de intimidade que Davi tinha para com Deus, os filisteus temeram, ao ponto de pedir que Aques falasse que ele voltasse para sua terra, para sua casa. E Davi, sendo obediente, ele vai voltar. Mas só que quando Davi ele volta, caminho de 3 dias montado no seu cavalo, de longe ele observa e vê que Ziclag está saindo fogo. Ela havia sido queimada. Imagine o que aconteceu com este homem no momento em que ele observa e vê que a própria cidade está queimando fogo. E aproximando-se da cidade, Davi então ele vai observar e vai ver que não está mais ali a sua família que ele havia deixado. E isso, amados em Cristo, de um modo comum tem acontecido hoje nos dias em que nós estamos vivenciando. Existem pessoas que, como Davi, valentes, sensíveis a ouvir a voz de Deus, obediente aos seus líderes, mas que por um pequeno espaço de tempo tiveram que sair do meio dos tais. E quando eles voltaram para de fato aonde era a sua casa, de longe eles já perceberam que a sua casa estava acontecendo alguma coisa de errado. Sempre é um comentário aí que as pessoas usam, aonde há fumaça, há fogo. Ou seja, se de longe Davi ele observa a cidade de Ziclag, ele chega à conclusão que ela está com fumaça, é porque algum incêndio há na cidade. A possibilidade muito grande de que você, depois de ter saído, ao retornar para a sua casa, você possa ter encontrado a sua cidade, a sua casa, o seu refúgio, talvez não incendiado por um fogo
material fisicamente falando, mas ela pode ter sido incendiada pelo inimigo de nossa alma. Aquele que veio tão somente para roubar, matar e destruir. Aquele que não quer que eu e que você continue neste caminho, porque ele sabe que este caminho em que eu e que você estamos, ele vai nos conduzir para um lugar. E este lugar só entra quem é limpo com as suas mãos e puro de coração. E é um dos fatores mais difíceis que nós temos que observar nos dias em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque encontrarmos pessoas que estejam do nosso lado no dia a dia é a coisa mais simples. Mas aquele que de fato queira andar juntamente com a gente, de ombro a ombro, se solidariedade com a gente, sentir a mesma dor que você sente, é a coisa mais difícil que tem. Porque pessoas para se levantarem contra a sua vida, contra o teu ministério, contra aquilo que Deus colocou sobre o que você tem para realizar em prol da obra, é a coisa mais simples que existe. Mas encontrar pessoas que possam te dar aí um apoio para que você possa ir à frente, pregar o evangelho, voltar a ser aquilo que um dia você foi diante de Deus, é a coisa mais difícil que existe. Por quê? Porque as pessoas que estão vivendo hoje esse evangelho, a preocupação dela é simplesmente com o mundo atual, com a sua vida pequena e passageira. O salmista, eu sempre digo isso, o salmista no Salmo 90:10 diz que o homem na sua força, ele chega aos 70 e 80 anos, o que passa disso é cansaço e enfado, e logo termina o seu tempo e voamos. Algumas pessoas não conseguem chegar nem à metade disso. E se hoje eu e você estamos aí com vida, com saúde, por misericórdia de Deus, é um motivo de agradecer. Ainda que nós temos os pequenos levantes do dia a dia, nós não estaremos bem todos os dias. Ninguém se levanta todo dia pela manhã. Nós temos que agradecer a Deus ainda pela dificuldade que enfrentamos. Mas são detalhes que as pessoas que estão ao seu redor, elas de maneira alguma irão compreender. Você tem que entender que as pessoas que estão ao seu lado, em sua maioria das vezes, no momento de dificuldade que se vê enfrentando, elas poderão fazer como fizeram com Davi. Preste atenção no que nós iremos ler aqui. E tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela. Quem eram essas mulheres? As mulheres eram a mulher de Davi e eram as mulheres dos valentes que Davi tinha em seus soldados que havia se aliado juntamente com ele. Então diz a palavra de Deus assim: E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levadas cativas. Amados em Cristo Jesus, isso que nós temos aqui, no que diz respeito à casa, isso aqui vai ficar tudo. Mas o maior bem que nós temos e adquirimos diante de Deus é aquilo que está escrito aqui, é a família. É a família que enfrenta com você as noites de madrugada, quando você não consegue dormir. É a sua família que te entende nos momentos de inlucidez, que você comete coisas que nem você imagina que você fez. Somente a sua família poderá estar ao seu lado. Mas a palavra de Deus então ensina de que depois, então aqui no capítulo 30, versículo 4, diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Eu não sei, amados em Cristo Jesus, quanto tempo essa dor que tem afligido a tua alma tem te levado você ao choro. O choro, em sua maioria das vezes, pode ser que não saiam em lágrimas, mas aquele choro que fica dentro do nosso coração, rançoso, que nos entristece, que nos angustia. É que nos momentos que nós estamos, em sua maioria das vezes, sozinhos, bate aquele pensamento,
e te leva em fração de segundo a uns pensamentos ruins, a pensamentos pelas quais nem você mesmo queria estar passando por tais coisas. Mas isso faz parte da vida do homem e da mulher. Esses momentos, eles são, em sua maioria das vezes, para nos ensinar que o homem ele vem a este mundo não somente para ter os momentos de alegria. Há momentos de dificuldades também. Há momentos de tristeza, momentos de infelicidades. Se o homem e a mulher vivesse aí 24 horas feliz, como seria de fato a realidade da nossa vida? Nós sabemos que nós não somos super-heróis, nós não temos aí um tipo de armadura. Nós somos feitos de carne e osso. Nós temos pele, temos sentimento. E em sua maioria das vezes as pessoas são incompreensíveis. Ela não consegue entender o que uma pessoa pode passar, o que uma pessoa pode enfrentar no seu dia a dia. A Bíblia diz então que no momento em que eles tiveram a total lucidez do que eles estavam passando, de que a sua cidade, a sua casa havia sido queimada, havia sido destruída, que a sua esposa, que os seus filhos e filhas não estavam mais ali, eles vão tão somente levantar sua voz ao céu e chorar. O salmista ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Existem pessoas que o choro aí dura longos anos. Tem pessoas que não conseguem se libertar do passado, que o choro perdura durante toda uma vida. E ela, em sua maioria das vezes, fica aí se condoendo, perguntando a Deus o motivo por que daquilo ia colar, e parece que Deus não responde. Não é que Deus esteja calado. Não é que Deus te abandonou. Não é que Deus não quer que você ouça. Não é que Deus não quer que você volte. É que se Deus te levou para um certo tipo de caminho, é para que você possa entender de que existem caminhos que para o homem parecem de vida, mas o fim dele é de morte. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que eu sempre tenho falado, tenho tentado expressar aqui, o bem mais duradouro que você possa adquirir neste mundo é a sua casa, a sua família, os seus filhos, aqueles que estão ao seu lado 24 horas com você. Aquela que está do seu lado na sua cama, que sabe as dores que você sente. Quando você acorda, muitas vezes, em agonia. Quando você sente a dor do teu próximo, de fato é que você está tendo agora um pleno conhecimento do sentido da vida. Quando nós nos colocamos no lugar do próximo. Porque falar de A, de B e de C, quando nós não compreendemos o motivo que a pessoa está passando, é a coisa mais simples. Mas quando nós nos colocamos no lugar da pessoa e sentimos aquilo que ela passa, então nós entendemos que a vida ela é cheia de altos e baixos. E isso vai nos revelar aqui na palavra de Deus. Eles choraram tanto que não houve força neles. De tanto que eles choravam, de tanto que Davi, de tanto que os seus soldados, eles estão aí prontos para qualquer tipo de peleja. Eles estão prontos para matar e prontos para morrer. Mas quando tange em tratar com a própria família, eles começam a chorar. E isso que é o mais triste. É que quando as pessoas olham para nós como seres humanos, elas pensam que elas estão tentando atingir a nós, mas elas não olham que por detrás da gente existe uma esposa, que por detrás de uma esposa existe um marido, que por detrás de um marido, de uma esposa, existem os filhos,
e são os que mais são afetados em sua maioria das vezes. E algumas pessoas desconhecem este fato e agem de maneira profana, sem saber de que existe um versículo na Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, lá no livro de Salmos, diz assim: tudo que o homem planta, o homem colhe. Está escrito isso. Um dia, tudo aquilo que nós, por intermédio dessa vida, fizemos, nós iremos colher. Quer seja coisas boas ou quer seja coisas ruins. Isso um dia vem. Mas tudo independe da forma com que nós vivemos hoje. O que vai definir o teu futuro é a forma com que você vive o seu passado. Passado ele não serve como referência, mas ele serve para nos mostrar que é o lugar que nós não deveríamos estar mais. Por quê? Porque passado, em sua maioria das vezes, nos traz grandes reflexões de momentos que nós vivemos, que nós não queremos viver nos dias de hoje. E existem pessoas que não passaram aquilo que nós passamos. E nós estamos neste mundo para quê? Para dar testemunho, para tentar ajudar a pessoa, para que elas não venham trilhar esse caminho. Porque uma coisa é você passar, e outra coisa é o teu próximo estar passando por essas coisas. Então a palavra de Deus diz assim, que eles haviam levado as duas mulheres de Davi cativa, a mulher dele, Aionã, e também Abigail. No capítulo 30, versículo 6, diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo, preste atenção, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Davi é um grande líder. E no momento de insensatez dos seus soldados, dos valentes de Davi, depois deles verem que as suas esposas não estavam ali, que haviam sido cativas, eles chegaram até o consenso: vamos apedrejar a Davi. Eu te pergunto para você, não precisa responder, pense consigo próprio. Quantas vezes as pedradas das pessoas que você menos esperavam bateu em você? Quando eu digo pedrada, em sua maioria das vezes, não estou falando de uma pedra física que nós encontramos aí no dia a dia, em nosso caminho, os pedregulhos, não. Estou falando das pedradas das pessoas que você mais confiava. É uma mentira mal contada, uma história mal inventada, é uma calúnia levantada. Pessoas que estão ao seu lado e que, infelizmente, pelas suas práticas, elas não estão de fato ombreado com você. Existe muito isso. Se está relatado nas Sagradas Escrituras que fizeram isso com um rei. E foi um dos reis. Ele foi o único rei que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. A história de Davi, desde o princípio até o final, é muito linda. Se você abrir lá no livro de 2 Samuel, ali no primeiros capítulo, você vai ver que depois que Saul ele morre, vem um soldado com vestes rotas, toda rasgada da peleja, trazendo o bracelete e trazendo a coroa de Saul para entregar para Davi. E quando ele entrega para Davi, esse soldado, pensando que ele haveria de receber aplausos de Davi, sabe o que Davi fez com ele? Mandou matar ele. Por quê? Porque Davi sabia que mesmo morto, Saul ainda era um ungido de Deus.
Existem pessoas que estão aí cavando a sua própria cova. Simplesmente por quê? Porque desconhecem a autoridade dada por Deus a uma pessoa. Irmãos, o Espírito ele se afasta. Mas a palavra de Deus diz que os dons de Deus são dados sem. Ele não vai te tirar de você aquilo que ele te deu. Você pode perder sim a essência. O Espírito Santo vai afastar de você. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Ele te deu, tá dado. Eu conheço muitas pessoas que estão aí pregando o Evangelho. Que tem dom tremendo. Mas que vive uma vida que, olhando eu para a vida delas, eu acho que não é uma vida condizente com o que a palavra de Deus diz, mas Deus está aí usando. E quem sou eu para me levantar contra essas pessoas? Nós não podemos, porque nós não sabemos. Tem um hino do Sérgio Lopes que fala assim: as mãos que hoje você levantar serão as mãos que amanhã irão levantar você. Então, amados em Cristo, que nós possamos ser aquele que estende a mão. Não aquele que estende que com a outra apunhala por trás. Mas que sejamos pessoas sóbrias, pessoas honestas, pessoas que tenham compaixão com a vida daquele que estão ao nosso lado. Que saiba discernir, que seja uma pessoa que dê palavras de ânimo. Me faz lembrar aquela passagem bíblica de quando Moisés manda espiar a terra. 12 espias. Só Josué e Caleb, irmãos, eles entram na terra prometida. Os irmãos entendem o teor daquilo que nós estamos vivendo hoje, nos dias em que nós estamos praticando a palavra de Deus. Uma nação inteira caiu. Por quê? Porque o relatório dos outros espias foi um relatório de desânimo. Que possamos apresentar àqueles que estão começando, aqueles que caíram no caminho, um relatório de ânimo. Porque você vai entender aqui daqui a pouco nessa mensagem que aqueles que estão caídos, ainda que você não dê mais nada para eles, na leitura introdutória que eu fiz a respeito desse texto, eu falei sobre esse egípcio. Ele não é da nação filisteia, ele não é um amalequita e ele não é da nação de Israel. Ele é um egípcio. Daqui a pouquinho você vai entender no que eu quero trazer essa mensagem para a sua vida. Mas fique comigo, preste atenção aqui. Tentaram matar a Davi. Sabe o que Davi faz? Ele vai refugiar-se em Deus. Amados em Cristo, todas as vezes que as pessoas tentarem matar os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida, só existe um Deus, ainda que as pessoas preguem Deus em sua pluralidade, dizendo que existem vários deuses por aí, não existe, existe um. O Deus que eu sirvo é o Deus que você serve também. Só existe um Deus que está nos céus. Foi esse Deus que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Quem é esse? É Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse certa vez: eu sou a água viva que mata a sede dos homens. Jesus ele é tudo na nossa vida.
Somente através de Jesus nós conseguimos curar o lixo que as pessoas colocaram dentro do nosso coração. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, que ninguém vos prive da graça que há em Cristo Jesus, vos fazendo brotar em vosso coração nenhum tipo de raiz de amargura, para que por elas muitos não se contaminem. Raiz de amargura, ela brota aqui dentro do coração, amados em Cristo. Dentro da nossa mente. Nós começamos a olhar o nosso próximo não como uma pessoa bem e querida, mas nós começamos a ter um tipo de ódio, um tipo de rancor, um tipo de asco. Começamos a criar um tipo de nojo por aquilo que a pessoa demonstra ser. Mas isso não é bom nem para a minha vida e nem para a sua. O escritor, ele vai dizer, não deixe brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura, para que ela não te prive. O que é estar privado? É estar ausente. É você não estar tendo o direito de alcançar o favor, que é o favor merecido, que é a graça através de Jesus, é a salvação. Que ninguém te prive da graça de Cristo. A graça de Cristo é para todos, indistintamente, para todo tipo de nação, de povos e línguas. Aqui Deus não faz acepção de negro, de branco, de raça, não. Jesus, ele veio para todos. Por isso ele diz nas Sagradas Escrituras, todos quantos o receberem, ou os que receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados de filhos de Deus. Só passamos a ter direito de serem chamados de filhos de Deus todos aqueles que receberem a Jesus como filho de Deus. Jesus, certa vez, diz as Sagradas Escrituras, todas as vezes que ele passava nessa aldeia, chamada aldeia de Marta e Maria, ele parava, lá existia 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E todas as vezes que Jesus passava por aquela aldeia, Jesus, ele tinha o prazer de estar com essa família. Ele entrava, possivelmente ceava, ele era bem recebido dentro dessa casa. E quando eu estou falando casa, eu não estou falando aqui o imóvel, não, estou falando casa nós. Porque sabia que você é templo do Espírito Santo de Deus? E que ele habita em você? Ah, irmão Rodrigo, eu sou cheio de coisas, eu tenho um monte de coisas erradas na minha vida, mas Deus habita em você. A palavra de Deus nos ensina de que eles estavam ali. Aí houve um período da vida em que Lázaro ele se encontra enfermo. Estava doente. E a doença de Lázaro era para a morte. Então uma das irmãs de Lázaro vai mandar um mensageiro até Jesus, dizendo assim, Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus ouviu, aquele a quem tu amas está enfermo. Aí Jesus ele demora alguns dias. E quando Jesus então ele parte, juntamente com seus discípulos, Jesus vai dizer, nós vamos até Lázaro. Aí Jesus vai, mas Lázaro está bem. Aí Jesus vai dizer assim, não, Lázaro dorme. Ah, se ele está dormindo, então ele está bem. Mas quando Jesus está falando que Lázaro estava dormindo, estava falando que Lázaro estava morto. E os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo. Existem pessoas nos dias em que nós estamos vivendo, que até estão indo na casa de Deus, que até congregam em algumas igrejas, e alguns que até deixaram de congregar. Estão vivendo esse período de dormência, como que se estivessem mortos. Mas eu quero te dizer, através das Sagradas Escrituras, que Jesus está indo de encontro com você.
Ainda que as pessoas, ao deparar com você no meio do caminho, como as irmãs dele disseram, Jesus, já cheira mal. Ainda que a sua vida diante das pessoas já esteja exalando um mau perfume, que o teu cheiro não seja um cheiro muito bom diante da sociedade, mas eu quero te dizer que são para esses que Jesus veio. Jesus não veio para aqueles que estão são, que estão aí bom, que estão em perfeita comunhão, não. Jesus ele veio para os doentes. Ele veio para que estão aflitos. Jesus, ele certa vez, ele disse assim, tenho-vos dito isso para que em mim vos tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Este mundo que nós estamos vivendo aqui, amados em Cristo, eu quero te dizer para você, queira você acredite ou não, mas ele vai passar. A palavra de Deus diz, vai passar céus e terra, mas as palavras, que é essa aqui, ó, que é a Bíblia, que você tem na sua casa, essa não vai passar. O que está escrito aqui já aconteceu no passado, está acontecendo no presente e vai acontecer no futuro. E o que está predito nas Sagradas Escrituras que vai acontecer no futuro, amados em Cristo, eu quero te dizer para você, você sabe disso. Se você está vivo aí, você passou a esses dias atrás aí, há uns anos, por uma grande pandemia. O que é pandemia? Deixa eu te explicar. Pandemia é um certo tipo de doença que dá no mundo inteiro. E isso está registrado na palavra de Deus que não vai acontecer uma só vez, não. Vai vir mais e mais e mais. E você sabe que através dessa pandemia, talvez você seja um ou não, mas que você conhece alguém que foi embora por causa dessa pandemia, você conhece. E se você está com vida hoje ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem um propósito ainda na sua vida. Porque existem pessoas que poderiam estar ao seu lado hoje já não estão. E quando eu digo isso, não estou falando em sua maioria das vezes as pessoas pensam, preciso ser velho para morrer. Não. Crianças nascem hoje e morrem amanhã. A nossa vida, amados em Cristo, nós já viemos ao mundo com uma senha. A qualquer momento a minha e a sua senha será gritada. E nós iremos embora. Hoje eu estou aqui sendo um porta-voz da palavra de Deus para você. Pode ser que no dia de amanhã eu já não esteja. Mas eu quero a Deus, louvar a Deus que você está ouvindo essa mensagem. E quero acreditar que talvez seja você a pessoa que estará trazendo algum tipo de pessoa esse tipo de mensagem. Dizendo para ela que o mundo, ainda que esteja da maneira que está, ainda não acabou. Tem muitas coisas boas para você viver. Mas como eu tenho te dito, a sua vida será de altos e baixos. Não será simplesmente uma vida regalada de alegria, não. Aí falaram para Jesus, Jesus, já cheira mal. Aí Jesus disse, aonde o puseram? Aí eles vão dizer para Jesus, vem e vê. E esse versículo é o versículo menor nas Sagradas Escrituras que existe. E Jesus chorou. Pela primeira vez você vai ver na palavra de Deus escrito isso. E Jesus chorou. Por que que Jesus chorou? Porque ele havia perdido um amigo. Mas só que ao redor da caverna que eles haviam posto Lázaro, havia bastante judeus, havia bastante escribas e fariseus que eram os religiosos daquela época. E Jesus, ele não era simplesmente um homem mortal como eu sou e como você era. Ele tomou a forma de ser humano. Diz a palavra de Deus assim, e ele sendo homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem,
Pelo que também Deus o exaltou, que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que através do nome de Jesus, todo joelho se dobre, dos que estão na terra e daqueles que estão debaixo da terra. Todos os joelhos se dobrarão um dia diante de Jesus. Pasmem e acredite se você quiser. Até os que já morreram vai levantar um dia. Uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. E nesse momento que eu estou vos dizendo que todo joelho vai ter que dobrar diante de Jesus. A escolha é sua, você dobra o joelho hoje ou um dia você vai ter que dobrar. Mas eu quero acreditar e crer que tanto eu, como a minha casa, como meus filhos, os meus irmãos, a minha mãe, as minhas irmãs, que um dia também possam estar também morando naquele lugar que ele foi preparar. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, eis que eu vou vos preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei para vós outros, para que aonde eu esteja, vós possais estar também. Aí eu te pergunto para você, Jesus já veio? Ele veio. Você crente, cristão católico, todos nós já ouvimos falar da história de Jesus. Daquele que veio, que morreu na cruz do Calvário, sem ter nenhum tipo de pecado, para garantir a salvação a todos os seres humanos. E ele foi lá preparar um lugar. E o lugar que ele foi preparar, um dia ele vai voltar. Aí você pergunta para mim, mas irmão Rodrigo, ele vai voltar como? Tem duas formas de Jesus voltar. Melhor dizendo, tem três formas, para que você possa entender. A primeira forma que Jesus ele vai voltar, está escrito na palavra de Deus, é no arrebatamento. Ele vai voltar no arrebatamento, e vai aparecer nas nuvens, e aqueles que estão aí em comunhão com Cristo vai subir com ele, a encontrar com ele. Mas está escrito também na palavra de Deus que os mortos eles vão ressuscitar primeiro, a encontrar com Jesus nos céus. Aí existe também a segunda forma de encontrar com Jesus. Como é? Através da sua morte física. A individual. Eu acabei de falar do arrebatamento, é coletivo. Mas existe a forma de encontrar com Jesus individual. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui falando com você. Fui embora. Encontrar com Jesus. E existe essa terceira e a última, que eu quero que todos nós um dia não venhamos nos encontrar com Jesus, que é essa que eu acabei de falar para você, que todo joelho se dobrará. Uns para a salvação, outros para a condenação. Então, amados em Cristo, que possamos um dia estar com Jesus e entrarmos pelas portas. A Bíblia então vai dizer que aqueles que estavam juntamente com Davi choravam com Davi. Choraram com Davi. Mas quiseram apedrejar a Davi. Está escrito isso aqui, irmãos, no capítulo 30, versículo 6. E todo o povo que estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, falava em apedrejá-lo. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Capítulo 30, versículo 7 do livro de 1 Samuel. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse, persegue-a, porque de certo a alcançará, e
tudo a libertarás. Deixa eu te explicar esses 2 versículos que eu acabei de ler. Saul, ainda em vida, ele vai cometer um grande genocídio em Nob. Ele vai matar todos os sacerdotes que haviam lá. Era uma escola de sacerdotes daquela época. E por ocasião daquela época que ele estava matando os sacerdotes, fugiu um, que é este por nome de Abiatar. E quando ele foge, ele pega o éfode. O que o éfode era? O éfode é uma das 7 distintas vestes sacerdotais. Um sacerdote naquela época, para consultar a Deus, ele se vestia com um manto diferenciado para cada tipo de solenidade. Então Davi, quando ele precisa consultar a Deus, ele não faz hoje como eu e você fazemos, dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus. Por que que nós hoje dobramos os joelhos e oramos a Deus? Porque quando Jesus ele está morto lá na cruz do Calvário, lá no templo onde esses sacerdotes ministravam a palavra de Deus, existia uma cortina igual aquela ali, ó. Era uma cortina grande, de alto a baixo, que separava o Santíssimo Lugar do Santo dos Santos. E quando um sacerdote ele passava para o lado de lá da cortina, ele levava na sua bainha, na sua roupa, campainha. Era a campainha mesmo que faz barulho. E era ali amarrado uma corda. Porque quando ele passava para o Santíssimo Lugar, se ele estivesse em pecado, Deus matava na hora. Ou seja, se ele passou para o outro lado e o barulho continuasse a fazer, é sinal que ele estava andando, que ele estava com vida. O que eu aprendo isso é que quando um cristão ainda está na presença de Deus, ele ainda faz barulho, ele ainda prega a palavra, ele ainda é um canal de Deus de alguma maneira, seja lá qual for. Ainda que ele não esteja presente 24 horas dentro de uma igreja, mas como um cristão ele ainda faz barulho. Porque depois que você deixar de fazer barulho diante de Deus, meu irmão, não resta mais nada a ser feito. Então o sacerdote, quando passava para o Santíssimo Lugar, que era depois desse véu que existia no templo, se parasse de fazer barulho, podia puxar a corda que ele estava morto. Entrou em pecado para oferecer sacrifícios a Deus e era morto. Mas quando ele estava com vida, ele entrava e saía com vida. E nessa veste sacerdotal tinha essa campainha. E outra coisa que ele trazia era a mitra. A mitra era uma espécie... É como se colocasse... Era uma mitra na testa. Ela era chapada de ouro puro. Escrito assim, santidade ao Senhor. E ele consultava a Deus. E quando Davi ele viu que a sua família havia sido levada, que os seus soldados queriam apedrejá-lo, só restou uma forma, o que Davi disse. Ele vai se fortalecer no Senhor, ele vai chamar Abiatar para trazer o éfode e ele vai consultar a Deus. E consultando a Deus ele vai perguntar, Senhor, eu perseguirei a esta tropa que levou cativa a minha família para longe? Deus ele vai responder assim para Davi. E disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás, e de tudo a libertarás. Deixa eu te falar algo para você agora, entre eu e você. A sua família, ainda que você possa ver o caos nela, mas o que você tem feito para Deus em prol dela não é vão. Ainda que você veja as pessoas lançadas aí, esteja na bebida, no alcoolismo, nas drogas, nas prostituição, continue ainda a ser um intercessor pela vida dela. É isto que Deus requer de você.
Não seja mais um a tirar pedra. Lembra daquela passagem bíblica que a multidão alvoroçada chegou diante de Jesus na praia? Jesus estava escrevendo. E disseram: Jesus, pegamos essa mulher em pleno ato de adultério. E na lei manda que apedrejamos. Na lei é dura. E a lei tinha que ser cumprida. E Jesus, então, ele olhando para aquela multidão que estava ali, vendo a mulher, vendo as pessoas que trouxeram aquela mulher, obviamente Jesus já pensou: se pegaram ela no ato de adultério, o homem também está aqui. Mas não. O homem não estava juntamente com a mulher. Se é ato de adultério, tem que haver o quê? Os dois. Aí, a multidão disseram: na lei manda que nós devemos apedrejá-la. Jesus disse: então disseste bem, manda. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Qual dentre vós que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela? Todos começaram a pensar. Desde o maior até o menor, todos deixaram as pedras e saíram de perto de Jesus. Só ficou Jesus e a mulher. Daí a mulher vira para Jesus e fala: Jesus, ninguém me condenou e nem você vai me condenar? Jesus, ele simplesmente disse para ela: vai-te em paz e não peque mais. Se nem eles te condenaram, quem sou eu para te condenar? Amados, a sociedade, aqueles que dizem serem santos e não são, te condenam pela sua prática. Mas Jesus te ama pela sua atitude. Eu sei que em sua maioria das vezes nós fazemos coisas que nós até mesmo duvidamos do que nós fazemos. Isso é porque nós estamos numa batalha entre o corpo e a alma. Entre o corpo e essa matéria, entre o espírito e essa matéria aqui, que é o nosso corpo físico. É uma batalha muito grande entre aquilo que nós falamos. Nós temos 5 portas de entradas que eu aprendi esses dias. Primeiro, o tato. Segundo, o paladar. Olfato. A audição e a visão. Nós só pecamos através dessas 5 portas. Quando você olha, quando você fala, quando você coloca a mão onde não é para colocar, quando você ouve coisas que não é, e dá continuidade naquilo que não é certo. Dá um basta. Ainda que você veja que as pessoas estão falando de alguém, de A, de B, de C, não importa a vida da pessoa. O que a pessoa vive, a vida dela, não é sua. Dá um basta. Então a palavra de Deus diz que eles consultaram e Deus disse: vai, persegue-a, porque você vai alcançar e você vai libertar. Então diz a palavra de Deus assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Eram 600 soldados que estavam com Davi. E eles vão chegar diante de um ribeiro que chama Ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. Amados em Cristo, Jesus, através de Davi, tinha 600 valentes. Eram esses 600 que queriam apedrejá-lo. Mas depois que Davi consultou a Deus e Deus disse que ele deveria ir atrás, que ele haveria de alcançar a tropa, os 600 soldados se aliaram a Davi novamente. E aliando esses 600 soldados com Davi, eles vão partir atrás da tropa dos amalequitas para tentar resgatar suas famílias.
Só que eles vão se deparar com um ribeiro, denominado Ribeiro de Besor. O Ribeiro de Besor foi um primeiro obstáculo que eles obtiveram para irem atrás da sua família. Então eu quero te dizer para você, não sei quantas vezes os ribeiros de Besor já têm aparecido na sua vida. Quando você se levanta e diz, agora eu vou, mas você se depara com a situação e ela parece intransponível. Parece que você não vai conseguir ultrapassar esse obstáculo de forma alguma. Mas eu quero te dizer, se você consultou a Deus e Deus disse vai, ainda que o ribeiro esteja no seu caminho, fazendo com que você não consiga, que seja intransponível, insista mais um pouco, porque Deus está contigo e você vai passar, mesmo você não crendo, Deus ele vai te dar a vitória. A palavra de Deus diz assim, e perseguindo-os Davi, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem de cansados que estavam de passar o ribeiro de Besor. 600 estavam com Davi. 600 queriam matar a Davi. E quando eles estão diante do ribeiro de Besor, somente Davi com 400 conseguem passar do outro lado. 200 volta para trás. Você pensa que Davi, ele se angustiou, se entristeceu, porque 200 ficaram para trás? Não. Pelo contrário. No final, os 400 que passaram, eles não queriam que esses outros 200 tivessem o mesmo crédito que eles obtiveram na peleja. Porém, Davi ele vai interceder por eles, dizendo, não, os despojos, tudo que nós alcançamos aqui, nós vamos repartir com cada um dos nossos irmãos. Ainda que eles não puderam atravessar o ribeiro de Besor juntamente conosco, porque estavam cansados, mas eles vão ter as mesmas coisas que eu e que você obteve diante de Deus. E aqui eu quero abrir um parente para você. Você que está aí, há 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 anos já como cristão diante de Deus. Você sabia que o trabalho que você vai receber é o mesmo do que aquele que vai entrar amanhã para servir a Deus? É a mesma recompensa. A vida eterna é dado a cada um de nós, independentemente do tempo de serviço que nós estamos empregando na obra de Deus. Aquilo que você vai receber de Deus em prol daquilo que você tem feito chama-se galardão. Galardão não tem nada a ver com salvação. Se o teu irmão entrar hoje para congregar e ele partir amanhã, aceitou a Jesus, ele é salvo. Salvação é favor imerecido. Então diz a palavra de Deus, vamos voltar lá. Capítulo 30, versículo 11, assim. E acharam no campo, foi aquilo que eu li, com palavra introdutória depois do hino que a Naína louvou a Deus. E acharam no campo um homem egípcio. É aqui que você entra. E trouxeram a Davi. E deram-lhe pão. E comeu e deram de beber água. E deram também um pedaço de massa de figos seco. E 2 cachos de passas e comeu. E voltou-lhe o seu espírito. Porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. O que acontece com este homem egípcio, o que é o que acontece com a minha e com a sua vida.
Preste atenção aqui que eu vou terminar essa mensagem já através dessa explanação da vida desse egípcio. Ele não era um amalequita, ele não era um filisteu e ele não era um judeu. Ele estava juntamente com os soldados dos amalequitas. E sendo ele um soldado, ele adoeceu. E um costume daquela época é o que nós estamos vivendo hoje nas igrejas atuais. É de abandonar o soldado quando ele cai no campo de batalha. Ah, irmão Rodrigo, você está totalmente errado, porque isso não existe nos dias em que nós estamos vivendo. Você precisa viver mais um pouquinho, abrir os seus olhos para as igrejas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Acontece sim. Lembra aquele irmão que um dia andava com você ombreado, ombro a ombro? E ele não está hoje mais dentro da casa de Deus? Ele aqui, de uma forma representativa, ele parece ser esse egípcio. Ele foi abandonado porque ele estava doente. E um doente numa tropa que está fugindo depois de saquear uma cidade, ele só vai acarretar prejuízo. E o que eles faziam, que era um costume daquela época, era abandoná-lo no caminho para que ele pudesse morrer. E ele seguia com a sua tropa avante. Eles não tinham dó, nem tinha pena, não tinha nenhum tipo de remorso por aquilo que eles faziam. Lembra daquele homem que caiu na mão dos salteadores, em que passou o sacerdote, o levita? Depois o bom samaritano vai lhe curar suas feridas, vai lhe colocar na sua cavalgadura, vai levar até uma hospedagem, vai pagar o dinheiro para ele curar suas feridas? O bom samaritano é Jesus de Nazaré. É o bom samaritano. Então esse soldado estava ali para morrer. 3 dias não tinha se alimentado. E quando a tropa de Davi, que era agora 400, que não eram mais 600, ele encontra este homem caído, a primeira coisa que ele vai fazer é dar-lhe alimento. O que é dar alimento, irmãos? De uma forma física é dar aquilo de comer. E de uma forma espiritual também é dar alimento, é dar a palavra, é trazer palavras de ânimo para aquele que está caído. E fazendo-se isso então, depois que deram ele de comer, a Bíblia diz então, olha para você ver o que a Bíblia diz. No capítulo 30, versículo 12. E deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito. E ele tornou-se a ter vida, depois que o alimentaram. Aquela passagem bíblica, preste atenção aqui, que Jesus, ele é interrompido por aquela mulher que havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Havia no meio daquela multidão um homem que ele havia deixado uma filha de 12 anos de idade na sua casa, que estava com uma enfermidade, que a enfermidade também era para a morte. E quando aquela menina estava morta, vieram diante de Jairo, dizendo: Jairo, não atormentes mais o mestre, porque a sua filha está morta. Jesus disse para Jairo: tão somente creia, tão somente, porque a filha não está morta, mas ela dorme. E Jesus então ele vai até lá. Ele vai pegar Pedro, Tiago e João, fez uma limpa na casa, tirou todo mundo, os descrentes, aqueles que não criam. E Jesus então ele vai orar, e aquela menina agora está viva.
E a primeira ordem que Jesus vai dar para os seus pais é o seguinte: dar a ela o de comer, ou seja, alimente ela. O que Jesus quer dizer para você através disso é que você volte novamente a alimentar-se. A menina, para Jairo, era um sonho. Para um pai de família, uma criança é um sonho. É um sonho que um pai e uma mãe têm. Ele vai ter um filho. E de repente o filho está morto. Jesus torna da vida. Jesus ele diz, vai, alimente ela. Ou seja, Jesus está mandando você novamente voltar a alimentar os seus sonhos. Ainda que as pessoas dizem, já está morto, já cheira mal. Não importe. Não importe com as pessoas que estão ao seu redor. Então somente volte a alimentar os seus sonhos, porque Jesus está pronto novamente para trazer-te vida. Depois que o espírito voltou àquele egípcio, olhe para você ver. Então Davi disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita. Quem era o amalequita? Foi os que saquearam a casa de Davi, lá em Ziclag. E disse, meu senhor me deixou porque eu adoeci há 3 dias. O senhor dele, o rei dos amalequitas, havia deixado ele no caminho porque ele estava doente há 3 dias. Aí ele vai dizer assim, nós invadimos o lado do sul dos Queratitas, o lado de Judá e o lado do sul de Calebe, e pusemos a fogo a Ziclag. Nós, ele falou em coletividade. Davi, talvez com ódio, com raiva, poderia matar aquele homem. Poderia tirar a vida daquele egípcio. Por quê? Porque ele faz parte daqueles que puseram fogo na casa de Davi. Sabe um exemplo que Deus está nos dando aqui? Existem pessoas que puseram fogo na sua vida, irmãos. Mas são essas pessoas que vai te guiar até a tua vitória. Então disse Jesus, através de Davi, disse assim, e disse Davi, poderias descendo guiar-me até esta tropa? E disse-lhe, por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, descendo te guiarei a esta tropa. Ele pediu compaixão da própria vida dele a Davi, porque ele haveria de conduzir Davi até a tropa dos amalequitas. E descendo o guiou, e eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tornaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Amados, aquele que havia ficado para trás, ele tornou-se em um grande libertador. Talvez você se encontre nessa mera situação de ter sido deixado pela trás pelos seus. Mas eu quero te dizer que o Deus de Davi está chegando na tua casa, na tua vida, através de alguém. Ele vai chegar. E eu creio na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E você vai conduzi-los até o grande milagre. A Bíblia diz então que os amalequitas estavam em toda a terra, dançando, se alegrando com os despojos que eles haviam saqueados. Alegrando com as mulheres dos valentes de Davi, com as esposas de Davi, com os filhos de Davi, com os filhos dos valentes de Davi. Eles estavam alegres. Então no capítulo 30, versículo 17, diz assim,
E feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do outro dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só os 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. E assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhe falou, desde o menor até o menor, até os filhos e as filhas, também desde os despojos, e tudo quanto lhe tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Irmãos, tudo aquilo que o inimigo saqueou da sua vida, em nome de Jesus Cristo eu quero profetizar segundo as Sagradas Escrituras. Deus estará levantando alguém para que você vá até o território do inimigo e torne a trazer de volta tudo aquilo que é teu, é teu. Ainda que o inimigo tenha assinado embaixo de que você havia perdido, mas não. Em nome de Jesus Cristo, tome posse da sua vitória, porque aquilo que ele roubou de você, Deus está tornando a dar-te em dobro nesta noite. A Bíblia diz assim: e também tomou Davi de todas as ovelhas e vacas e levaram mais adiante o outro gado. E diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, descansados, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besó, estes saíram ao encontro de Davi e do povo, e com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Ainda, irmãos, que aqueles que estavam juntamente com o exército de Davi, que eram 600, 200, não puderam passar de cansados, atravessar o ribeiro de Besor. Quando Davi voltou com os despojos que os amalequitas haviam levado, Davi repartiu entre os seus irmãos. É momento de reflexão. É momento de você parar e acreditar. Ainda que o inimigo tenha roubado tudo da sua vida, que ele tenha assinado embaixo, mas Deus vai levantar alguém que você não conhece, como Deus levantou esse egípcio do exército inimigo. Ele conduziu Davi até a tropa dos amalequitas e Davi feriu a todos e trouxe todo o despojo. E o mais importante, ele voltou trazendo consigo toda a sua família e a família de todo o seu exército de novo para Ziclag. Você acredite ou não, a sua família é projeto de Deus. Ainda que o diabo lá atrás tentou destruir de alguma maneira, mas eu quero te dizer que é plano, que é projeto de Deus ainda trazê-los para a presença de Deus. Fique com essa palavra. Se possível for, compartilhe para que mais irmãos possam ir ouvir essa mensagem. Eu quero agradecer aqui a todos, a Maria Aparecida, meu irmão Renato e o pastor Donizete. Quero agradecer o Murilo, Cauã, o Wesley, o Israel, a Andréia, pastor Jairo, a todos quantos estiveram aí juntamente comigo nessa mensagem, ouviram essa mensagem, compartilhe para que mais irmãos possam aí ouvi-los, para que ela possa ser chegada até mais pessoas. Que Deus abençoe você nessa noite em nome de Jesus. Ore pela minha vida que eu estarei orando em prol da sua. E que Deus te abençoe com saúde, com vitória, em nome de Jesus.